100% de hidratação para você. Banco do Brasil, fã apaixonado pelo esporte brasileiro. E Superbet, abra agora sua conta e ganhe super bônus. Olá, agora são 7h12 pelo horário de Brasília. Nós voltamos a falar sobre a queda do avião da companhia Voa e Passe esta tarde em cima de um condomínio de casas da cidade de Vinhedo, em São Paulo. A Voa e Passe informou que o avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46 da manhã, com destino a Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes, ou seja, com 61 pessoas a bordo, e não com 62 pessoas, como foi informado mais cedo. Portanto, eram 61 pessoas a bordo, ninguém sobreviveu. Essa aeronave foi construída em 2010 e a documentação dela estava toda em dia. Todos os tripulantes estavam devidamente licenciados, com as habilitações válidas. A Força Aérea Brasileira informou que o voo ocorreu dentro da normalidade até às 13h20. Mas a partir das 13h21, o avião não respondeu mais às chamadas do controle de aproximação de São Paulo. E também não declarou emergência ou reportou estar passando por alguma condição meteorológica adversa. A perda de contato com o radar em São Paulo foi no minuto seguinte, às 13h22. Ou seja, o avião caiu cerca de meia hora antes de chegar ao destino final em Guarulhos. Algumas hipóteses sobre o que teria acontecido foram levantadas ao longo do dia. Há relatos de que, na hora do percurso, havia formação forte de chuva de gelo, de granizo, que poderia ter se acumulado nas asas do avião. Quando há formação de gelo nas asas do avião, são acionados os dispositivos para dissipar esse gelo. O que se sabe é que as informações meteorológicas estão sempre disponíveis para o planejamento do voo, ou seja, o piloto, em tese, saberia das condições meteorológicas que ele ia enfrentar, né? Essas imagens que você está vendo são imagens do momento, logo depois do acidente, feita por moradores desse condomínio da região, ali onde o avião caiu, na cidade de Vinhedo. Os gravadores de bordo, as caixas pretas que ficam no avião, já foram encontrados e recolhidos, estão sendo levados para Brasília. O Brasil tem um laboratório de análise de dados de caixa preta. O fogo no local do acidente que você via aí há pouco já foi combatido. O trabalho agora, que é feito nesse momento, é o trabalho de resgate e identificação dos corpos, a retirada dos destroços dessa área e de, claro, investigação para tentar descobrir o que causou esse acidente. Ninguém que estava em solo, em terra, foi atingido pelos destroços, ou seja, não há vítimas em terra. A ANAC deu uma entrevista coletiva. O repórter Vladimir Neto acompanhou, ele fala agora com a gente ao vivo. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O chefe do CENIPA, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, recebeu a imprensa e passou as últimas informações disponíveis. Segundo o brigadeiro, nesse primeiro momento, o Centro de Investigações da FAB vai investigar o local do acidente e as informações dos gravadores de voz e dados da aeronave, como a caixa preta, que, como você informou, já foram encontrados e estão com os investigadores. Eles vão ser trazidos aqui para o CENIPA, em Brasília, aqui atrás de mim, onde vão ser periciados e, assim, ajudar a esclarecer o que houve. O brigadeiro Marcelo Moreno, por exemplo, disse que o piloto não declarou emergência durante o acidente. E o chefe do CENIPA foi perguntado sobre a possibilidade de as condições meteorológicas ou a formação de gelo a certa altitude na região tenham influenciado o acidente. Mas ele não confirmou isso. Segundo o brigadeiro Moreno, isso será analisado e ele prefere responder depois do avanço das investigações. A todo momento, aliás, os participantes da entrevista frisavam que essas são informações iniciais, que serão confirmadas com as investigações dos próximos dias, com cuidado. Segundo o representante da ANAC na entrevista, a aeronave tinha equipamentos para evitar a formação de gelo e até para eliminar o gelo da aeronave se fosse necessário. Mas, segundo eles, por isso que não dá para afirmar agora se isso foi decisivo para essa ocorrência. Eles lembraram também que o piloto não relatou condições meteorológicas adversas. A aeronáutica informou, por fim, que a Salvaero foi acionado às 13h26 da tarde e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. A PF informou inicialmente que 10 peritos criminais federais, especializados em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres e atendimentos a locais de crime de grande complexidade, serão enviados de Brasília para Vinhedo.
A prioridade nesse momento é a identificação das vítimas do desastre e vai ser realizado em conjunto pelas forças de segurança estaduais e federal, seguindo um protocolo internacional de casos como esse. Mas a equipe de peritos da PF também vai fazer registro dos vestígios no local com equipamentos 3D e imagens de drone. Renata. Obrigada pelas informações, Vladimir. E claro, a cobertura completa você terá no Jornal Nacional. Começa às 8h30, hora de Brasília. Até já. Gente, ó o avião caindo, gente, ó o avião caindo. Ó o avião caindo. Caiu. Tá, piga. Caiu. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! Sexta-feira, 9 de agosto. Hoje, excepcionalmente, não vamos exibir a novela no Rancho Fundo por causa da cobertura de uma tragédia. Passava de 1h da tarde quando os moradores de um condomínio de Vinhedo, a 80 quilômetros da capital, flagraram a queda de um avião com 61 pessoas a bordo, 57 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Desde julho de 2007, quando a queda de um Airbus da TAM em Congonhas matou 187 pessoas, o estado de São Paulo não sofria com um acidente aéreo com tantas mortes. O avião que caiu hoje era um ATR da Voipaz Linhas Aéreas. Pelas imagens feitas pelos moradores do condomínio Recanto Florido, o avião perdeu sustentação, rodopiou e caiu de barriga, ao lado de uma das casas. As imagens são impressionantes. O SP2 de hoje vai trazer todos os detalhes do acidente. Vamos então falar com as nossas equipes ao vivo, espalhadas por vários pontos do estado, para trazer aí a cobertura completa dessa tragédia. Começamos com o Felipe Guedes, que está em Vinhedo, no local da queda, e o Giba Bergamin, que está no aeroporto de Guarulhos, que seria o destino da aeronave. Vou começar com o Felipe. Felipe, qual é a situação aí por aí agora?